Falei, Dev, beleza? Mais algum vídeo aqui do canal. Nós estamos falando sobre a biblioteca Lombok. Nessa aula nós vamos falar sobre hashcode equals. Queria deixar um recado, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, curta, comente, compartilhe também esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Beleza? Ajudar aqui no crescimento do canal. Nós vamos hoje falar sobre essa questão hashcode equals, que é possível a gente automatizar, digamos assim, né, com a questão do Lombok. A geração em si desse método, né, equals e hashcode, a gente pode gerar aqui pela própria IDE, né, então tem uma série de passo a passo que ele te dá a possibilidade de você criar isso, né, então ele cria aqui pra gente, mas imagine que toda vez você precisa ficar criando isso, né, em todas as classes, etc. Mudou um atributo, você precisa regerar esse código, né, então a gente automatiza isso com o Lombok, né? Então você vem aqui, ele tem aqui a opção equals e hashcode. Apenas adicionando essa anotação, se a gente for decompilar, digamos assim, né, com o Lombok, a gente vai ver aqui, ó, que ele gera pra gente o equals e o hashcode também. Então a gente não precisa se preocupar com essa questão. Esses dois métodos, né, eles são responsáveis ali pela comparação dos objetos, a gente verificar se são iguais ou não. Vou comentar aqui para a gente fazer um teste, por exemplo, criar um novo aluno aqui e a gente comparar os dois, né? Então, posso colocar aqui no aluno 2, botar, sei lá, outra nota aqui, outra idade. E aí, se a gente for comparar, por exemplo, aluno 1 com aluno 2, a gente usa aqui até mesmo igual para poder comparar, e ele está reclamando aqui e o objects compare using igual replace with equals, né? Ele quer que a gente use o equals, então vamos usar aqui o equals para a gente compará-los. Então a gente vem aqui, roda o programa, ele vai executar para a gente, vai dar false. Mesmo a gente, nesse caso aqui são objetos diferentes, né? Obviamente, se eles fossem objetos iguais, a gente ia ter a mesma coisa. Então aqui, se a gente for executar, ele vai dizer que é igual, porque são o mesmo objeto, né, com os mesmos dados ali, né. Se a gente for considerar, por exemplo, que são os mesmos dados aqui, então se a gente pegar esse cara aqui, vamos fazer um teste, colocando aqui o aluno 2 com esses mesmos dados, teoricamente eles seriam equivalentes. Só que ele deu false. Por quê? Porque o método hashcode equals, ele foi herdado ali, digamos, da classe object, e aí dá essa diferença na hora de comparar. Se a gente volta com essa anotação aqui do equals e hashcode e tenta rodar a aplicação, ele vai dar ainda false. Ele deu que são diferentes. Por quê? Vamos ver aqui. A gente tem o mesmo aluno, com o mesmo nome, mesma nota, idade, e o atributo ativo também é o mesmo. A gente pegou o aluno 1, compare com o aluno 2. Daí a gente compara o equals e hashcode, ele vai gerar para todos os atributos de forma automática. Só que por que ele está dando false aqui? Se eu gerar, vamos dizer que eu pegue esses dois e compare com o igual, também deve dar false, mas vamos fazer esse teste também aqui. Se eu rodar, também deu false. Beleza. Então vamos investigar o que está acontecendo aqui. Beleza, pessoal. Basicamente eu estava olhando para outra classe aqui de outro pacote, né? Então, mas é isso mesmo. A gente basicamente anotando aqui com o equals e hashcode. Se a gente está colocando o mesmo conteúdo, né, e compara com o equals, ele vai dar que é igual. Caso a gente compare ponteiro aqui, né, apontando para o objeto, a gente dá false porque são objetos diferentes, né, aluno 1 e aluno 2. Se a gente quiser, por exemplo, aqui nesse fluxo, né, excluir algum atributo, né, a gente pode usar aqui dentro do equals hashcode, ele tem a opção de a gente dar um exclude, por exemplo, na nota, por exemplo. Então a gente consegue também fazer esse filtro, gerar um equals hashcode excluindo um dos atributos, né, ou até mesmo incluindo também, se eu não me engano, ele tem essa opção. Então a gente tem aqui a opção de dar explicit included, a gente tem como usar aqui
o true, por exemplo, para só considerar aqueles que a gente mapear. Então, por exemplo, eu posso considerar que eu quero só considerar o nome, né? Então, eu venho aqui e pus hashcode ponto include. Daí ele vai considerar apenas esse atributo. Então, se eu vim aqui em refatorar o hashcode, ele vai dar pra gente aqui, ó, usando apenas o nome. Então, pegando aqui o nome, né? E aqui no hashcode também. Do contrário, ele gera tudo, né? Então, se eu comentar essa possibilidade aqui, isso aqui é o toString. Porque eu fiz o delonbock, né? Então deixa eu dar um outro isso. Beleza. Aqui se a gente comentar esse cara, né? E vir pedir para gerar factor da classe, né? Factor delonbock hashcode. Ele vai gerar com todos os atributos, né? Então a gente pode nomear quais a gente quer. Vou dar aqui o Ctrl Z novamente, colocar essa notação e com hashcode. O que mais que nós temos aqui de possibilidade? A gente também aqui tem aquele off, né? Que a gente tem a possibilidade de dizer quais atributos que a gente já testou, o call super também, do not use getters, e esse cache strategy aqui, basicamente para cachear a informação, né? No caso, como default, ele não vai cachear, vamos usar como padrão mesmo. Aqui ele também está vendo coisa de anotação, né? Unexplicit include que a gente viu, e a questão do include e exclude, né? Então, basicamente isso, pessoal. Várias possibilidades aqui, mais uma forma da gente resolver aqui um problema, né? Digamos assim, de atualização de código, de código, digamos assim, repetitivo com o Lombok. A gente fica aqui por essa aula, a gente se vê na próxima aula aí com mais conteúdo. Valeu, pessoal, fiquem na paz. Fui!